Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliada para Berrocotai, que está no livro Vaikra, capítulo 27, do 1 ao 15. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus falou a Moisés: fala aos filhos de Israel. Quando alguém fizer uma promessa para oferecer preço de almas ao nome, a tua avaliação será a seguinte, em ciclos de prata. Se for homem, de 1 mês a 5 anos, 5. De 5 a 20 anos, 20. De 20 a 60 anos, 50. Mais de 60 anos, 15, em ciclos de prata. Se for mulher, de 1 mês a 5 anos, 3, de 5 a 20 anos, 10, de 20 a 60, 30, mais de 60, 10. E se for pobre e não puder pagar a avaliação, será levado à presença do sacerdote, que o avaliará segundo suas posses. E, se tratar de um animal oferecido em sacrifício a Deus, qualquer parte dele será considerada a santidade. Não o mudará nem o trocará, o bom por um mau, ou um mau por um bom. Se o fizer, os 2 animais serão considerados santidades. E se tratar de animal impuro, daqueles que não se oferecem sacrifício para Deus, ele será levado à presença do sacerdote que o avaliará e se pagará conforme essa avaliação. Se o doador quiser remir o animal, acrescentará a 5ª parte sobre a avaliação. E quando alguém quiser consagrar a sua casa para ser santidade a Deus, o sacerdote avaliará, seja ela boa ou má, e se pagará conforme essa avaliação. E se aquele que a consagrar quiser remi-la, terá que acrescentar a 5ª parte sobre o seu valor, e ela será sua. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayo lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. A pessoa pode se oferecer a Deus simbolicamente. Ela está procurando se aproximar dele, anulando suas vontades diante das deles. Como não tem sentido falar em sacrifícios, pois Deus abomina sacrifícios humanos, uma das maneiras é oferecer uma soma em dinheiro que equivale ao valor da pessoa para este efeito. Os valores pagos pelo homem são maiores do que os pagos pela mulher. Isso se deve ao fato de que, entre outras razões, a mulher em geral sofre mais do que ele, sacrificando-se mais durante a vida, o que pode ser descontado do valor a ser pago. Além disso, a mulher em geral é mais submissa que o homem, tendo mais facilidade em anular suas vontades, o que lhe propicia ficar devendo menos obediência que o homem. Deus mostra como deve agir com justiça. A. Não é porque alguém é pobre que deixará de ser considerado. B. Cada um só é cobrado dentro de suas capacidades. C. As posses da pessoa são julgadas por sacerdotes, isto é, a verdadeira riqueza é a espiritual. Deus indica aqui a importância das intenções. Basta alguém ter a intenção de sacrificar um animal ou mesmo uma pequena parte dele a Deus para que este animal se torne sagrado. Isto é, não poderá ser aproveitado pelo homem. Devemos ter muito cuidado com nossas intenções no relacionamento com Deus. Mesmo que o animal seja constatado como impróprio para o sacrifício, Deus o considera sagrado. Isto extrapolado para o ser humano demonstra que Deus considera sagrados, isto é, próximos a ele, aqueles que, apesar da intenção de servi-lo, não têm recursos físicos ou materiais para fazê-lo. O animal impuro não pode ser sacrificado diretamente, ele deve ser avaliado para ser trocado por dinheiro. Isto extrapolado para o ser humano demonstra que a pessoa impura pode se aproximar de Deus desde que suas falhas sejam avaliadas por um sacerdote e que tenha pago seus pecados através de arrependimento sincero. Se o doador se arrepender e quiser ficar com o animal,
terá que pagar 120% do valor deste para o sacerdote. Quem se arrepende de fazer algo bom acaba tendo que pagar uma multa, isto é, acabará fazendo mais do que pensava originalmente. Consagrar a casa simboliza querer tornar sagrado, isto é, do agrado de Deus, o meio em que vive. Para tanto é necessário obter a orientação de um sacerdote, isto é, de alguém que conheça as leis divinas. A casa boa simboliza uma vida dentro das leis divinas. Uma casa má simboliza um afastamento de Deus devido a pecados. A avaliação do que cada pessoa fez durante a sua vida é feita espiritualmente e cada um pagará pelos seus atos conforme constatados. Aquele que se arrepender de tentar uma aproximação de Deus e quiser voltar à situação anterior, pagará uma multa, isto é, ao voltar, estará mais empobrecido do que antes. O afastamento de Deus gera empobrecimento da alma. Para refletir, quanto mais você fizer a vontade de Deus e anular a sua vontade diante da dele, menos você ficará devendo espiritualmente, isto é, você terá que pagar menos pelos seus pecados. Não despreze os pobres. Saiba que o verdadeiro valor da pessoa é o espiritual e somente Deus é quem consegue avaliá-lo corretamente. Não exija do próximo mais do que ele pode oferecer. Mesmo que você não tenha recursos suficientes, seja físicos ou materiais, a sua intenção sincera de servir a Deus o tornará mais sagrado, isto é, mais próximo dele. Para exercitar, em uma escala de 0 a 100, quanto você acha que o seu valor é diante de Deus? Por quê? Essa é uma pergunta cuja resposta seria melhor uma reflexão ao invés de uma exposição nos comentários. Mas fique à vontade caso queira comentar ou então deixar a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!